Olá, meus amores, bom dia. Hoje a gente vai estar realizando a correção da atividade que foi passada na aula passada, certo? Para isso, eu vou estar pedindo vocês para abrirem os cadernos na atividade copiada. Quem não fez a atividade, quem faltou na aula passada por algum motivo, copie a atividade no caderno e já vai respondendo de acordo com o que a gente for corrigindo aqui. Quem fez a atividade e respondeu, corrige as questões. Se tiver alguma errada, apaga e conserta. Tudo bem? Vamos lá, vamos abrir o livro de ciências na página 280, tá bom? Unidade 1, distribuição e transformação de energia elétrica. Vamos para a primeira questão. O que são linhas de transmissão? Esse foi um conceito que a gente viu bastante durante 2 aulas. O que são linhas de transmissão? E aí, o que vocês colocaram aí? Linhas de transmissão, certo? Também chamadas torres de transmissão, são um dos meios, que trazem energia até as nossas casas. Essas linhas de transmissão também são chamadas de linhas de alta tensão. Por que elas são chamadas de linhas de alta tensão? Porque esses cabos, eles transportam eletricidade com uma tensão muito alta, uma tensão até 6.000 vezes maior do que o que chega nas nossas casas. Então, linhas de transmissão são um conjunto de cabos que transportam eletricidade até as nossas casas, até as instalações residenciais. Coloquem aí. Vocês vão pausando o vídeo de acordo com a correção das questões. Falei sobre a questão 1, pausa o vídeo, corrija a questão, em seguida retorne ao vídeo para continuar as outras questões, e assim com todas as questões. Vamos para a segunda questão. O que são subestações? O que são subestações? Essas linhas de transmissão, elas estão ligadas a subestações. Essas subestações são pequenas centrais que têm nelas transformadores, pequenas centrais equipadas com transformadores. Qual a função dessas pequenas centrais? Elas têm a função de alterar, diminuir ou aumentar a tensão, certo? Essa tensão, ela vai chegar na subestação com valor bem elevado, A gente viu que são altas tensões, e aí nas subestações elas vão alterar a tensão, aumentar ou diminuir, para poder mandar para as residências. Além de fazer essa alteração na tensão, essas centrais, certo? Essas subestações, elas também vão detectar se tem alguma falha no sistema, e se tiver, essa falha vai ser corrigida. Então, subestações são pequenas centrais equipadas com transformadores e com outros equipamentos de proteção e controle. Elas podem detectar falhas no sistema, e também são nas subestações que vai acontecer a questão da alteração da tensão. Vamos para a terceira questão. Qual a função dos transformadores? Acabamos de falar a função dos transformadores. Os transformadores, eles vão controlar a tensão, aumentá-la ou diminuir, de acordo com a tensão que chega até o transformador, certo? A gente tem transformadores tanto nas linhas de transmissão, tanto nas subestações, como também nos postes, estes postes que tem nas ruas. Esses transformadores, eles vão alterar a tensão. Se essa tensão estiver muito alta, eles vão diminuir um pouco para que essa eletricidade possa chegar até as casas. Se estiver muito baixa, os transformadores vão aumentar. Então, função dos transformadores, aumentar ou diminuir a tensão.
Tudo bem até aqui? Se tiverem dúvida, voltem novamente o vídeo e assista a parte que você continua com dúvida. Vamos para a quarta questão. Quarta questão, vamos lá. O que são linhas de distribuição? Nós vimos que quarta questão, o que são linhas de distribuição? Nós vimos que as linhas de transmissão são um conjunto de cabos que levam a eletricidade até as residências e as linhas de distribuição são o conjunto de postes que tem nas ruas e leva a eletricidade até os consumidores finais, ou seja, até as casas e os estabelecimentos comerciais, por exemplo. Então, linhas de transmissão, conjunto de cabos que transportam eletricidade, e linhas de distribuição, conjunto de postes. Vamos para a quinta questão. Defina carga elétrica. O que é carga elétrica? A carga elétrica é uma propriedade que compõe o átomo, ou seja, carga elétrica é uma propriedade do átomo. Vamos para a sexta questão. Lembrando que essa carga elétrica ela pode ser positiva ou negativa. Vamos para a sexta questão. O que são átomos? Nós vimos que os átomos, eles são as menores partículas do universo. São tão pequenos que não podem nem ser divididos. Então, átomos são estruturas básicas que formam todas as substâncias que conhecemos. Nós somos formados por átomos, as plantas são formadas por átomos, animais são formados por átomos, tudo que existe no universo, todas as substâncias que a gente conhece são formadas por átomos. Vamos para a sétima questão. Sétima questão. Os átomos são formados por 3 tipos de partículas. Diga quais são elas e qual o seu tipo de carga. Bom, os átomos, eu acho que essa vocês responderam certo. Com certeza. Os átomos são formados por prótons, elétrons e nêutrons. Pronto, e vamos agora dizer qual o seu tipo de carga. Os prótons, eles são formados por carga positiva. Os elétrons, eles são formados por carga negativa. E os nêutrons, eles têm carga zero, eles não têm carga elétrica. Então, a carga deles é neutra, sem carga. Tudo bem? Vamos para a oitava questão. O átomo é formado por 2 regiões. Diga quais são elas e qual tipo de partícula encontramos em cada uma. Bom, nós vimos que o átomo tem o seu centro, né, que é uma das regiões, e ao redor do centro é a outra região. No centro, a gente tem o núcleo, e ao redor do núcleo nós temos a eletrosfera, tudo bem? Ao redor do núcleo temos a eletrosfera. Então, o átomo é formado por núcleo e eletrosfera, certo? Até aí, vamos continuar aqui. Diga quais são elas e qual tipo de partícula encontramos em cada uma. Os elétrons, eles estão na eletrosfera, certo? Os elétrons estão na eletrosfera. E os prótons e nêutrons estão no núcleo.
Corrijam aí, vejam se vocês acertaram. Vamos para a próxima questão, 9ª questão. Falta só 2. Estamos acabando. Questão, vamos lá. Explique quando o átomo pode ser considerado neutro. Quando é que o átomo pode ser considerado neutro, pessoal? O átomo, ele é neutro quando ele possui o mesmo número de prótons e elétrons, ou seja, o número de prótons e elétrons se iguala. Se o átomo tem mais 9 prótons e menos 9 elétrons, mais 9 com menos 9 é igual a 0. Então, a sua carga elétrica total é 0. Nesse caso, o átomo é neutro. Não se desespere, é um pouquinho complicado, mas aos poucos nós vamos entender. Vamos passar para a 10ª questão, 10ª e última. Explique quando o átomo pode ser considerado eletrizado. No caso do átomo neutro, prótons e elétrons são iguais, né? A carga total é 0. E o átomo, ele é eletrizado quando prótons e elétrons são diferentes, né? Quando existe uma diferença entre esses valores, a diferença desses valores, quando nós fazemos a soma, não vai dar 0. Então, nesse caso, o átomo está eletrizado. Então, recapitulando, átomo neutro quando prótons e elétrons são iguais, o número de prótons e elétrons é igual, e átomo eletrizado quando o número de prótons e elétrons é diferente. Na verdade, essa não era a última questão, nós temos mais uma. Pronto, pessoal, estamos encerrando por aqui. Façam a correção da atividade, ok? Quando terminarem a correção, envie essa atividade no Google Sala de Aula, tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, podem falar comigo. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.